O segredo do sucesso de Paulo. Portanto, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas, capítulo 2, versículo 19 e 20. Somente pela graça recebemos salvação e vida nova. Paulo permaneceu um bom tempo na Galácia, fundando novas igrejas e pregando o evangelho da graça de Cristo, de que somos salvos pela morte de Jesus e não por algo que fizemos. Algum tempo depois de deixar a Galácia, ele recebeu a triste notícia de que os gálatas estavam crendo num evangelho diferente. Alguns judeus cristãos, ao passarem pela cidade, ensinaram ao povo que também era necessário obedecer às leis judaicas. Sem perder tempo, Paulo escreveu uma carta para tentar consertar as coisas. Admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si, por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente, que se faz passar pelas boas novas. As boas novas são: Jesus morreu e ressuscitou para nos salvar do pecado. De acordo ao pensamento de Paulo, ficar preso às leis de festas, sacrifícios e circuncisão depois da morte de Jesus não é parte das boas novas. Isso não é graça. Afinal, não há nada mais que possamos fazer, além de aceitar o que Jesus já fez por nós. Como se não bastasse, esses novos pregadores também estavam tentando desacreditar Paulo, dizendo que ele não era um dos discípulos originais de Jesus. E assim, o que ensinava não era tão importante quanto o que os outros apóstolos ensinavam. Diante disso, Paulo sentiu a necessidade de se defender. A mensagem das boas novas por mim anunciada não provém do raciocínio humano. Não a recebi de fonte humana e ninguém a ensinou a mim. Ao contrário, eu a recebi por revelação de Jesus Cristo. Paulo explica como ele havia guardado tão cuidadosamente a lei a ponto de assassinar cristãos para destruir a igreja. Mas então, Deus o chamou para a sua graça. Os outros crentes sabiam apenas que as pessoas diziam: aquele que nos perseguia agora anuncia a mesma fé que antes tentava destruir. A graça fez o que a mera obediência às leis não tinha sido capaz de fazer. Paulo era um homem mudado. 14 anos mais tarde, Paulo foi chamado a se defender diante dos apóstolos. Ele foi a Jerusalém e se encontrou com os líderes que estavam ali. E esse encontro, meus amigos, convenceu os outros líderes da igreja de que Paulo era verdadeiramente uma nova criatura em Cristo Jesus. Aqueles líderes viram que havia sido confiado a responsabilidade de anunciar as boas novas aos gentios, assim como Pedro tinha sido confiado a responsabilidade de anunciar as boas novas aos judeus. Pois o mesmo Deus que atuou por meio de Pedro como apóstolos aos judeus, também atuou por meu intermédio como apóstolo aos gentios. De fato, Tiago, Pedro, João, tido como colunas, reconheceram a graça que me foi dada e aceitaram Barnabé e a mim como seus colaboradores. Eles nos incentivaram a dar continuidade à pregação aos gentios, enquanto eles prosseguiram no trabalho com os judeus. Graça, o mesmo elemento que nos salva do pecado, transforma vidas. Os outros apóstolos viram a diferença que a graça fez na vida de Paulo. Eles viram também como a graça havia transformado um homem com um espírito assassino e cheio de ódio em mensageiro do evangelho, um homem da confiança de Deus. Aí vocês me perguntam: Juliano, como isso aconteceu? Paulo tem a resposta no verso 20 do capítulo 2 de Gálatas. Aqui diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.
Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A morte de Cristo na cruz nos dá a vida eterna e faz algo mais. Dá-nos poder para viver por Ele. Ser crucificado com Cristo quer dizer que alguém pede que Ele viva em seu coração. E quando Ele viver, o transformará em um tipo diferente de pessoa. Nada do que Paulo fez poderia tê-lo mudado. Da mesma forma, nossos esforços não podem nos mudar, meus amigos. Essa mudança é o dom da graça que vem somente de Jesus. Portanto, cuidado com aqueles pregadores cheios de novas. Se eles tentarem lhe ensinar algo diferente sobre a graça, é porque estão no caminho errado. Que você possa ser cada dia transformado pela graça e o poder de Deus. Esses aqui são os meus amigos que sempre param um minutinho e escrevem pra gente. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos pelo seu amor, pelo seu carinho e por sua bondade. Ajuda-nos, Senhor, a ouvir somente a sua voz. Transforma o nosso coração para que nós possamos estar limpos diante da tua presença. Prepara-nos para o teu reino, em nome de Cristo Jesus. Amém. Minha lição eu estudei e aprendi do amor de Deus, para sempre vou seguir Jesus. Amém.